Tarde, boa noite a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para o lançamento do livro A Matemática da Mente Cósmica, de autoria de Gordon Plummer, baseado nos escritos de H.P. Blavatsky, William Judge e Gottfried de Purrucker. Nós temos a alegria muito grande de receber alguns amigos de outros países que estão participando aqui, Portugal, Estados Unidos, pessoas que estão assistindo da França, Holanda, e o Barend, que é binacional, não é? Brasil, Holanda, Holanda, Brasil, gentilmente convidou dois irmãos para escreverem o prefácio desse livro para a edição brasileira, e dois irmãos gentilmente atenderam a esse pedido, o Henk Benzemer e Joop Smits, e nós teremos então a oportunidade de ouvir também a palestra que os dois fizeram para esse encontro. Mas, inicialmente, eu gostaria de chamar o Jairo Cavalcante, que foi o tradutor desse livro, eu fiz a revisão depois, o Jairo fez também a capa, os desenhos, e para o Jairo contar como é que ele teve essa ideia, né? Como é que esse livro chegou às mãos dele e ele resolveu trabalhar nele. Jairo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Good afternoon or good night. Also, I don't know. Bem, esse livro já desde 2022 que ele estava, né, em processo de nascimento, vamos dizer assim. A história começou da seguinte forma: eu estava conversando uma vez com a Zieglind e o Barend, e o Barend disse: Jairo, você gosta muito de geometria, de números e coisa e tal. Você conhece uma obra da pessoa chamada Gordon Plummer? Aí, na época, eu acho que até confundi, pensando que conhecia, porque eu confundi com outra pessoa que também tem livros de geometria. Aí ele disse, seria bom para você, você conhece o livro? Eu disse, não, não conheço, não. Aí, conversa vai, conversa vem. Aí, eu busquei uma cópia do livro, e na época, em contato com o Paulo Batista, que é da CLUC, né, de Portugal, ele disse que tinha uma cópia, e eu acho que ele me lembrando, porque eu não me lembrava bem da conversa, já faz tempo, mas hoje ele me lembrou que ele pegou o livro com o Barend, né, uma cópia em PDF, porque na época ele estava querendo essa cópia do livro de todo jeito e não conseguia achar em canto nenhum. Aí o Barend partilhou com ele esse PDF, e foi esse PDF que serviu de base para eu fazer a tradução desse livro, né? O Paulo, ele disse que esse livro é raro, né? E realmente eu fiz uma pesquisa, esse livro está cotado em torno de US$ 1.000, né? Em R$ 5.000 mais ou menos no Brasil. É muito dinheiro para você encontrar uma cópia física desse livro, porque ele já saiu de circulação. Esse livro foi feito em 1970, mais ou menos, né? Ele hoje é um livro raro. E ele, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar em relação a isso. O livro, também eu achei assim ele muito bom, né? Eu, quando comecei a traduzir, eu fui também estudando ele, lendo, e pesquisando. E a única coisa que eu tenho assim, não é uma crítica, mas para ele ser completo, completaço mesmo, o Plummer poderia ter colocado nessa obra questões relativas à música, né, e as cores, né, a teoria das cores, que aí realmente ele ficaria um livro que abrangeria essa temática de uma forma completa, fazendo as analogias e as relações com a obra da teosofia, né? Então, é isso exatamente que esse livro, para mim, representa. Porque eu gosto muito dessa temática, né? Então, ele me fascinou, e realmente o trabalho que eu fiz, que foi meticuloso assim na questão, porque quando eu recebi o PDF desse livro, ele era uma cópia escaneada. Então ela estava com uma certa, não diria, não tinha uma boa qualidade, né? Então, para traduzir deu bastante trabalho, porque eu tive que escanear, fazer um reconhecimento de texto, e vem com falhas. Então, para fazer a tradução foi bem trabalhoso nesse sentido, né? Porque se estivesse já pronto num esquema já de PDF legível, ele seria muito bom, mas tinha as falhas do livro que tinham que ser complementadas, porque existia muitas palavras que
no reconhecimento, ela não fica bem, tá entendendo? Então, realmente foi muito trabalhoso nesse sentido. E agora eu vou partilhar com vocês o conteúdo, porque o meu trabalho maior foi na questão da imagem, né? Porque as imagens que contém no livro, elas são bastante explanatórias do que a gente, do conteúdo a ser tratado. Então, eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui é a capa do livro, né? E vocês podem ver. Eu botei o labirinto menor como na capa, né? Bom, aí o conteúdo do livro eu encontrei do lado esquerdo, vocês sempre vão ver a imagem que está constando no PDF que me passaram, né? Então, do lado esquerdo, você vê que a imagem fica muito difícil de ser visualizada, né? Os traços ficam muito, muito claros. E realmente eu percebi que fazer a tradução e colocar as imagens que tinham no livro ficaria muito pobre. Então eu resolvi fazer exatamente a cópia das imagens, né? Melhorando a questão das cores e tudo mais, as imagens mais nítidas, porque é arte digital, né? Como vocês podem ver aí, né? Olha aqui, do lado esquerdo, a imagem não escura demais, né? Então, para identificar fica difícil. Então, não poderia colocar isso no livro, né? Então, fiz a imagem aqui, do lado direito, dessa forma. Aqui, essa aqui quase que não dá nem para ver, de tão escuro que a imagem está, né? Realmente muito difícil de reconhecer a imagem. Então, do lado direito você vê que realmente a coisa fica bem visível, né? Jairo, just a moment. Barend, can you Mhm. explain what Jairo is saying? Sharo is explaining how he was able to, because the copy he had was very old and was very difficult to read and to translate, and especially the illustrations were very difficult to see what it was. So he changed it, and he explained how he did it with he put some colors in it, so it was far better for the reader to take care of how the structure of the plates were. That's more or less what he is trying to explain. Thank you. Vamos em frente. Vamos Aqui as imagens aqui, olha, do lado esquerdo do livro e do lado direito como fiz, né? Aí tem muitas imagens que são em preto e branco. Então eu dei cor também para ficar ainda mais nítido e vocês poderem visualizar a figura de uma forma melhor, né? Essa aqui, por exemplo, olha, ficou bem legal, que a cor dá bem realce para o desenho, né? Mm. Ok? Então, é isso aí. O trabalho visual, olha, essa aqui, imagem aqui em preto e branco, eu coloquei a cor aqui em azul para exatamente vocês conseguirem visualizar, porque eu tenho, apesar de o assunto ser bom para mim, e eu tenho uma certa visão, né, assim, uma capacidade de visualizar as imagens, eu sinto que há uma dificuldade das pessoas visualizarem essas imagens no que ela tem que ser visto. Então, eu cuidei de realçar exatamente essa parte para que as pessoas possam ver a imagem, o que realmente ela representa, né? Você pode falar isso, Barent, para eles? Because the right picture, it's far easier to see what was really meant by Conan Plumber than in the left one, because of the colors and because of it's more clear. So he didn't change anything, but he made it just more clearer, and that's for the reader far more easy to see what was really meant by Conan Plumber.
Olha, essa aqui mesmo é uma imagem muito complexa, né? Do lado esquerdo é a imagem do livro, e então a imagem, até para mim é difícil ver de primeira assim a imagem como ela tem que ser vista. Elas são tetraedros interlaçados. E para a pessoa que não tem a imagem, não tem a visão apurada para isso, ela nem sequer consegue ver esses tetraedros. E em cores que eu coloquei, fica bem mais fácil. Você vê que as cores delimitam a imagem do tetraedro. Por exemplo, em verde você vê aqui a imagem, né? Aqui em amarelo, outro tetraedro, aqui em uma tonalidade lilás também, e assim por diante. Então, realmente fica bem mais fácil, né? By putting colors into it, it's far more easy to see all the different plates which compose the tetra. I forget the name of that. Tetrahedron. Yeah. Tetrahedron. Ok. E para finalizar, né, eu coloquei nesse livro um texto também do Gordon Plumer, que ele fala sobre a vida começa com a teosofia. Ele não consta no livro original, eu botei como um apêndice, né, no final do livro. É um texto bastante interessante em que ele conta uma história e como a teosofia é o princípio de tudo, né? Então é muito interessante esse texto e vale a pena conferir no final do livro também. E para encerrar a minha fala, eu vou lembrar para vocês que no final do livro eu coloquei uns links que lhe levam para imagens, né, que são dinâmicas na internet. Então, quando você clica, por exemplo, no dodecaedro, né, dodecaedro, você vai ver uma imagem lá nesse link em que você vê tridimensional ele e você pode girar, pode ver de todas as formas. E isso ajuda bastante para quem não tem a prática com esses sólidos, né? Então fica muito bom ver dessa forma. E outro também eu coloquei foi uns 2 links ou 3 de vídeo, no qual também existe uma imagem que mostra o labirinto menor ou é o maior, agora não me lembro bem. Então ele faz aquela imagem e mostra de vários ângulos, né? Então é também muito interessante. Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação à obra, e falando sobre o livro. E estou muito feliz de que esse livro tenha saído, né? Porque isso foi uma coisa que não foi assim de imediato, né? Foi um processo lento, na qual eu traduzi, e eu também nem contava que fosse ser publicado. Aí fiz umas 3 unidades de livros, que eu gosto de fazer livro, né, manualmente. Eu fiz e dei uma a Anacleto, em Portugal, que hoje está nas mãos de Liliana, que está aqui conosco, e outro eu dei para Fernando Mansur. Aí Mansur foi que me procurou e perguntou se não seria bom nós publicarmos esse livro. Então, agora está chegando, e chegou a realidade, realmente, o livro publicado, né? Então, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. You want me to eu vou traduzir um pouquinho, Fernando. Shadow include in the book an article of Gordon Plumer. Everything starts with Theosophy, very profound article, he says. And he put some links to pages on the internet where you can see all those pictures, the Dedo Quadro and the ISO Quadro, etc. You may see it from different perspectives. So it's very clear to get to know all those figures. And the last thing he said, that is very happy that this book is published. He made just one book for himself and one for Anacleto in Lisbon and one for Fernando. And Fernando said, well, it's so good, let's publish it. And so now it's an official publication of the Pioneers Race. Thank you, Barent. Liliana, pode mostrar a capa do livro aí, que o Jairo... Liliana is going to show the cover of the original book. O problema é que eu também tenho aqui desfocado.
Ah, Como é tá. que eu tiro isso? Eu pus um dia qualquer e agora não sei tirar. Você vai aí no vídeo, vai em Sim, vídeo, clica em vídeo, e sim, aí vídeo. você tem, veja. Ah, desfocar, já está. Já está. É, Ok, então vê lá se é este. Consegue ver? Mhm. yes. Sim. Aham. Esta é a versão homemade. 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 Mas por dentro é igual, está muito bonito. Muito bonito One, mesmo. $1,000 for it. Yeah, yeah. E os nossos amigos que possibilitaram a edição desse livro do Projeto Pioneiros são Igor Câmara, que é o presidente da editora Teosófica, Lília Marques, que está aqui conosco, Jairo Cavalcante e Marcelo Luz, que também está aqui conosco. Então, são participantes voluntários do Projeto Pioneiros, que patrocinam esses livros. Please, Barin, translate to our brothers and sisters. Fernando give 4 names of the the Sponsors. yeah who back this project. Marcelo and Lilia, Lilia and Fernando Igor himself and Charles. e o Igor, Igor. Okay. que é o presidente da President of Theosophical Publishing House here. Uhum. Ok. Explica, Barnes, que a gente publica e depois a gente doa para a editora Teosófica distribuir. You know, in Brazil, Fernando and his co-workers, they have a project of pioneers, and they have published many good books of church and other pioneers, Damodar, and then it's just a small editor, and if it's running well, it goes to the central Theosophical Publishing Institute in Brazil, the capital of Brasilia, the capital of Brazil, and then it's spread all over the country. At least it's spread all over everybody who wants to buy a book and who can read Portuguese. That's it. Bom, vamos dar continuidade então, agradecendo a presença de todos, aqueles que chegaram agora também. E agora nós vamos ter a palestra, são 2 palestras que 2 irmãos holandeses, eu pedi ao Barend, ele contactou o Henk Bezemer e o Joop Smits, que gentilmente fizeram essa palestra, gravaram, a palestra foi legendada, o Jairo colocou as legendas, e nós vamos ter o Barend, eu pedi ao Barend, né, que falasse um pouquinho desses 2 irmãos, e em seguida a gente coloca então a palestra que eles gravaram. Barend, por favor. I'm going to present Joop and Henk, and for the Dutch and I think the American, they know them, so they won't miss anything. Just a few words to introduce them for the Brazilians and the Portuguese. Bom, quando Fernando me pediu se eu conhecia alguém que podia escrever um prefácio para o maravilhoso livro de Gordon Plummer, A Matemática da Mente Cósmica, e eu imediatamente penso em Joop Smits e Henk Bezemer, colegas com quem eu já estou trabalhando muitos e muitos anos na Sociedade Teosófica de Ponte Loma. E, portanto, estou muito feliz que ele está aqui. Queria explicar também algo sobre Gordon Plummer e a matemática filosófica em 2 breves palestras. Bom, Henk é biólogo, trabalhou muitos anos como tal. Mais tarde, ele também se formou em matemática. Ele ensinou todos os tipos de assuntos científicos por muitos anos. Henk tem o dom de explicar assuntos muito difíceis numa forma que até eu compreendo. Então, é difícil, posso te garantir. Henk é presidente de Lorsch de Leiden. Leiden é uma cidade histórica próxima da Haia, a primeira universidade da Holanda. Henk dá palestras e é editor da nossa revista Lucifer, o Portador de Luz, há muitos anos.
Joop estudou na famosa Faculdade Técnica de Delft. E como engenheiro especializado em infraestrutura, especialmente em portos, ele passou muitos e muitos anos em muitas cidades portuárias no mundo todo, contribuindo para uma boa estrutura portuária com atenção ao meio ambiente. Nos últimos anos de vida profissional, ele trabalhou no Porto de Rotterdam. Joop é membro da loja Rotterdam, que também fica perto da Haia. Aliás, em nosso país, nosso pequeno país, tudo fica perto. Joop dá palestras e também está envolvido no trabalho internacional da Sociedade Teosófica de Ponte Loma. É como de costume em nossa sociedade, os dois palestrantes organizarem a palestra juntos. No fundo, é uma palestra só, mas por razões práticas, Henk primeiro contará algo sobre o Gordon Plummer, a educação do Gordon Plummer em Ponte Loma, e Joop falará sobre o conteúdo do livro. Bom, Fernando, eu acho que você pode começar com o vídeo. Hello everybody, we are glad and grateful for the opportunity to contribute to this presentation of the Portuguese translation of the extraordinary book The Mathematics of the Cosmic Mind, written by Gordon Plummer. In this book, Gordon Plummer not only explains some important theosophical teachings, but he also shows how to recognize the cosmic relationships in the golden ratio and the 5 Platonic solids. This book is, in our view, of great value to all people who are interested in the relation between theosophy and mathematics. That's why we consider this translation into Portuguese as a valuable step in the worldwide dissemination of theosophy. Our lecture will consist of 2 parts. First, we will tell you some interesting facts about the author and his background, and from which persons Gordon Plummer got his knowledge and inspiration. That first part will be presented by me, Henk Bessemer. I will then give the floor to Joop Smits, who will give you a nice taste of the very interesting subject of this book. Joop will go into questions such as what is philosophical mathematics and how do we recognize the cosmic relationships in all processes in nature. All this, of course, in the light of universal wisdom, Theosophia. Well, there are many interesting things to say about Gordon Plummer's life. Gordon Plummer was born in 1904 in Point Loma, California, which were the headquarters at that time of the Point Loma Theosophical Society. In this headquarters, many people, not only adults but also children, were trained in the practical living of theosophy. Living at Point Loma meant, in fact, an acceleration of your spiritual growth, at least if you were ready for it. And the specific qualities of people like Gordon Plummer were given every chance to be brought out to their full potential. Gordon's father, Fred Gordon Plummer, was a geographer and had a responsible job in the United States Forestry Service. He gave a powerful impulse to United States nature conservation,
by creating nature reserves. Little Gordon was of weak health, but he also had a strong will and great curiosity. His interest in theosophy was triggered by his mother, who was already reading to him from Blavatsky's The Secret Doctrine when he was only about 10 years old. About the stars, the planets, and the hierarchies of higher beings, for example. Gordon went through the Raja Yoga school set up by Catherine Tingley at Point Loma, from small child to Theosophical University. Due to his poor health, he could not participate in many of the outdoor activities. The extra time he had during a day, he enthusiastically devoted to mathematics and astronomy. He became, when grown up, a teacher in these subjects himself. He taught his pupils in a way that was very appealing to young people. In later life, Gordon Plummer gave numerous lectures in many different countries. He has also been a teacher in Californian schools and at many of their school camps. He used not only his mathematical and theosophical knowledge, but he used also his skills with magic tricks, by sleights of hands, and by letting people ponder about his riddles. Over the years, he also visited many theosophical centers worldwide to give his presentations. I remember very well his 2 lectures, which he gave at our headquarters in The Hague, Netherlands, in 1989. He was already 85 by then, but you didn't notice that at all. And almost nobody realized that Gordon Plummer always had to reckon with a physical handicap that he was born with. He could see nothing at all through one eye and only a little bit through his other eye. But that never withheld him. And he continued spreading theosophy in his unique way into old age. Gordon died in 1999 at the age of 95. We already mentioned the headquarters of the Theosophical Society Point Loma, where Gordon was born. Point Loma is a peninsula near San Diego, California. There, Catherine Tingley, who had been the leader of our Theosophical organization since 1896, founded a complete community. She and her successor, Gottfried de Perrucker, managed to make this headquarters a very powerful center for the study and dissemination of the original theosophy, and that is, of the teachings of H.P. Blavatsky and the Masters. The center's goal was always to serve all humanity. So, one was constantly focused on the outside worlds. For example, Catherine Tingley and Gottfried de Perrucker organized very intensive worldwide peace missions in the years leading up to the First and Second World Wars. They also did much for prisoners, and they fought for the abolition of the death penalty. Some 500 to 600 people lived at the headquarters, half of them children. Gordon Plummer went, as said, through all phases of the Raja Yoga education designed by Catherine Tingley. What did this Raja Yoga method entail?
its basic principle was that you treat children and young people as reincarnating human beings with their own baggage of wisdom and skills that they had brought with them from their past lives. Therefore, the education was very broad. It was really all around, because the goal was to bring out all the dormant qualities of children in a harmonious and compassionate way. So, not only their spiritual and intellectual qualities, not only their ability to cooperate helpfully in a group, but also a wide range of outer skills and physical training. The girls participated in the sports just as much as the boys, which was quite progressive in those days. Never was there any competition. No grades were given, and there was no punishment or outer reward given. Just as is done now at Vic Hao Chin's Golden Link College in the Philippines. Each student was seen as a unique individual who had to be guided along his or her own path of development. Above all, the teachers encouraged the students to think independently, to investigate the things for themselves. So, the emphasis was not on learning things by heart, but on investigation. Not only on learning from books, but also largely on learning in practice. For instance, by helping to grow vegetables, by singing in the choir, playing in the orchestras and plays, and observing the stars outside, as you see here done. And so we can talk on. The teachers of the Raja Yoga School rarely, if ever, taught technical theosophy. So they never held lectures on reincarnation or evolution. No, what they did was they tried to let their own theosophical inspiration shine through everything they did. Now, who were Gordon Plummer's greatest sources of inspiration? They were, as he himself said, primarily Catherine Tingley, Gottfried de Bruycker, and thirdly, Professor Fred Dick. And here we have a photo of Professor Dick. It was Professor Dick, who was his teacher in astronomy and mathematics, who greatly encouraged Gordon to delve into these subjects. As a small boy, Gordon once saw Professor Dick walking across the grounds, holding an icosahedron under his arm. And that fascinated Gordon immensely. He eventually followed in Dick's footsteps, becoming an astronomy and mathematics teacher himself. And also, through the knowledge he received from Gottfried de Bruycker, Gordon Plummer developed into a unique theosophical thinker and expert of mathematical symbolism. The Mathematics of the Cosmic Mind, this book, is one of his most important books. Now, after this brief sketch of Gordon Plummer and his unusual background, I would like to give the floor to Joop Smits for the second part of our presentation. Thank you, Henk. In his approach to unveiling nature, Gordon Plummer combines the vision from theosophy with that of science, and especially that of mathematics. As already mentioned by Henk, mathematics is one of the keys to a growing realization of the spiritual oneness of all life and the cosmic laws that flow from that oneness.
Gordon Plummer emphasizes that one should always start from the universal ideas and laws described in theosophy, and from there explore how they can be recognized in our surrounding physical nature and not the other way around. In his book, he establishes a relationship between mathematics and the structure and development of the living cosmos. The title of the book already points out that it assumes a consciousness at cosmic level which manifests and expresses itself according to mathematical patterns. He refers to this consciousness behind the manifest universe as the cosmic mind. His book is a theosophical exploration of the nature of things, using mathematics as a tool. Since the book is about theosophy and mathematics, without lengthy introductory explanation, it is of some importance to have or gain beforehand some basic knowledge of both subjects before studying the book. Please also bear in mind that most of the images I will show you in this presentation are not exactly the same as the ones in Gordon Plummer's book published in 1960. Now, the word mathematics is derived from the Greek word mathema, meaning science, knowledge, or learning. The book is not about practical mathematics, that is, as most people know it, mathematics as a formal science that studies patterns and structures which you can use to solve, for instance, engineering problems. No, it is about philosophical mathematics. Philosophical mathematics, like theosophy, is based on certain propositions and axioms. That mathematics gives a description of numbers and figures that living beings in the cosmos use as ideal ground patterns in every manifestation, although those ground patterns can never be expressed perfectly. See, for instance, the construction of a beehive here on the screen, based on hexagons, which are, however, not quite perfect. Philosophical mathematics represents the ground patterns of how the universe unfolds from inside to outside, at whatever scale level of the cosmos, as above, so below. And those ground patterns can in fact, besides describing them in words, be made clear by using mathematical symbols such as geometric shapes, numbers, and number ratios. These ground patterns relate to the origin, structure, processes, and destiny of life, and also to man's place in it. It refers to self-knowledge. We will now explore just a few examples of mathematical ground patterns which can easily be recognized in manifest nature. Ancient philosophers, such as the Pythagoreans, had a clear idea about the coming into being of the cosmos based on the principle of harmony. Harmony, in mathematical language, was understood as an even and numerical bridging of opposites, like for instance spirit and matter.
This even bridging can easily be seen in nature. For instance, the difference between the 7 colors of the rainbow is based on fixed frequency steps in radiation. And the difference between the 7 tones of an octave is based on fixed frequency steps in sound. In the manifest world, the shapes of bodies like ours are determined and limited by numbers and especially by numerical ratios. This is in itself quite logical. Think, for instance, of a marathon runner. Somewhere there is an optimal ratio between the total body mass and the muscle mass of the runner, so numerical ratios are particularly interesting in view of expressing harmony in nature. The golden ratio, also known as the golden section or golden mean, is an example of such an harmonic ratio. You see here a picture of a line. The golden ratio, what is it exactly? Let me try to explain it briefly. If you divide a line according to the golden ratio in 2 parts, A and B, then the longest section A divided by B, the shorter section, is equal to the total length of the line A plus B divided by A. This ratio is called phi. It is a number with an infinite number of decimal digits. Phi is approximately 1.618. The golden ratio can be found everywhere in nature. Examples in the pictures are a starfish and starfruit, showing the golden ratio. In the next picture, various parts of man's body, as shown by painters such as Dürer and Leonardo da Vinci. You see it also in the shape of a galaxy, or the nautilus shell and the chameleon's tail. I always find the growth of a tree an interesting example. A tree wants that every leaf can capture the rays of the sun for the sake of an optimal photosynthesis. A tree does that by increasing the number of branches and twigs in an ordered way during each annual growth cycle. For certain types of trees, like for instance the ash tree, you can easily see in the first years, by counting, that the number of branches and twigs follows the mathematical pattern of the so-called Fibonacci series of numbers. This means that every number of the series is formed by adding the 2 previous ones. It starts with 0, then 1, 1 plus 0 is 1, then 1 plus 2 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, and so on. This is how the number of branches and twigs increase annually. After a number of additions, the ratio of 2 subsequent numbers in the Fibonacci series approaches the golden ratio. So, by counting the branches and twigs, you can guess how old the tree is. The golden ratio is also used in architecture as harmonic ratio.
See, for instance, the plan of a Greek temple and the United Nations building in New York. A next example of ground patterns is geometric shapes, especially the regular polyhedrons, most often called the Platonic solids, because Plato mentioned them in his dialogues. Now, what are they? The word polyhedron means many faces. To qualify it as a regular polyhedron, the geometrical solid must have an even number of faces. All the faces must be regular polygons, which means that all of its sides and angles are equal. Furthermore, the faces must all have the same shape and size. Altogether, this will give the figure a perfect symmetry. There are only 5 of these regular polyhedrons: the tetrahedron, octahedron, cube or hexahedron, dodecahedron, and icosahedron. In this slide you see the number of faces, vertices, and edges of each of the Platonic solids. The unity of the 5 Platonic solids expresses itself in the intimate relations and cohesion between the Platonic solids as they are intertwined. They flow from each other in an infinite series from small to large. This is strongly reminiscent of the emanation process in Theosophy, how the manifested worlds come into being from within to without. In nature, the Platonic solids can easily be recognized, such as in the structure of atoms. You see here molecules with a tetrahedron structure. And I remember well from my chemistry classes at high school how my teacher already showed that they have this tetrahedron structure. Here you see examples of the minerals of pyrite with the structure of the cube, dodecahedron or icosahedron. But they also have correspondences or symbols at the level of man, the solar system, and the universe. Let's first have a look at the correspondence with man. The cube may be taken to represent fully manifested man within the solar system. In the Secret Doctrine, we can read that the figure of the cube unfolded in connection with the circle becomes a cross proper or tau form, and the attachment of the circle to the cross results in the Egyptian ansated cross, the symbol of man, generation, and life. In the Egyptian Book of the Dead, we can see the Egyptian cross with 2 arms stretching out to a sun. This symbolizes man opening himself up for the rays of his inner spiritual sun. And there is even more symbolism to the cube, such as the total sum of all angles is 6 times 360 is 2160 degrees. This number corresponds to the evolutionary period of mankind in years during a so-called messianic cycle, and also to the shift of the vernal equinox point
with one sign of the zodiac. Then the correspondence with the solar system. In Theosophy, the solar system is regarded as a great living organism. The Pythagoreans already spoke of the harmony of the spheres. Astronomers such as Johannes Kepler intuitively sought a logical structure of the whole solar system already centuries ago. You see here the sketch made by Kepler. If we assume round figures for the cycle times of the planets around the Sun, then the next table shows that Kepler was not so far off. If we compare the ratios of the cycle times of the various planets, we can recognize, amongst others, that they correspond to the number of phases of specific Platonic solids, as you can see in the right-hand side of the table. Finally, the correspondence with the cosmos. In his dialogues, the Timaeus, in the 4th century BC, Plato already stated that the universe is built on the geometrical figure of the dodecahedron. In 2003, scientists suggested that the universe could indeed be shaped like the dodecahedron. This was the last example. To conclude, Gordon Plummer's book shows the relationship between mathematics and theosophy. The structure and development of all being in the cosmos is based on one universal set of ground patterns. There is unity in diversity. Gordon Plummer's recommendation is to build up a broad vision on life where all details will find their natural place in the whole. Theosophy, which is based on the nature of things, can help you to build this broad vision, giving you the keys to sustainable solutions for everyday problems. We hope that studying Gordon Plummer's book will be a source of inspiration for you. Thank you for your attention. Muito obrigado. Thank you very much, Henk and Joep, for these two very inspiring lectures about the author and the book. Muito obrigado aos dois, né, Henk e Joep, por essas duas palestras muito inspiradoras, né, sobre o autor, Gordon Plummer, e sobre a sua obra, A Matemática da Mente Cósmica. Se alguém quiser dar alguma opinião, fazer alguma pergunta, fique à vontade, por favor. If you want to make some question, to say something, please feel comfortable. Um de cada vez. Quanto? Marcelo. Dar os parabéns, então, para o Jairo aqui pegou o projeto de uma forma bem não formatada, né? E foi trabalhando aí. Eu fiquei impressionado, Jairo, com as suas capacidades de enxergar aquelas figuras lá no meio. A gente olhava ali, não via nada, e acho que você entrou aí como um coautor também, né? Porque ao conseguir visualizar aquelas imagens, né? Acho que vai ajudar bastante na compreensão aqui. E realmente, enquanto a gente estava lendo, eu estava tentando lembrar onde que as partes, fiz uma pesquisa aqui enquanto você estava passando,
sobre dodecaedro, né? Que em vários locais da doutrina secreta ele aparece, né? Naquele livro da matemática, né? Como é que é esse aqui, o amarelinho, né? A metageometria, né? Que a gente já traduziu, já estamos com ele aqui. Eu acho que também é um livro que se complementa com esse, né? Verdade. Não sei se precisa falar em inglês também. Fala um pouquinho, Marcelo. I was talking to Jairo, congratulating him by the initiative and the great who has eyes to see that can see. He is helping us to see what he saw with the images that he colored. And I think this other book about Blavatsky, we have translated too in the Projeto Pioneiros, is complementary to this one. And I was trying to remember where in the Secret Doctrine the term dodecahedro appears, and I remember that's the shape of the universe. I think I don't have. I'm not sure about this, but I think it is a new research we need to do in this about this theme. Obrigado, Marcelo. Quem Tem mais? esse é outro livro do Gordon Plummer, By the Holy Tetractys. I don't know whether you know that one. Não. Não sei se vocês conhecem, porque nesse livro ele também cita as tanças da doutrina secreta e é bem relacionado com o livro que Jairo traduziu, não? Pode ser que é interessante também para olhar, não? Sim. Obrigado, Siglind. Bom, gostaria, é um assunto muito difícil, evidentemente, né? It's a very difficult matter, subject, para uma mente comum, né? A pessoa precisa ter uma visão matemática, uma capacidade de abstração muito grande, né, para poder entender esses ensinamentos. Mas o livro tem outros capítulos também que falam de outros assuntos, não só estritamente, não é, da matemática. Barend, me ajuda a fazer essa pergunta para o Iop. Creio que para ele, né, seria mais apropriado. Ele cita Platão, não é, que o universo é construído sobre a figura geométrica do dodecaedro, não é? The universe is built on the geometric figure of the dodecaedro. Yeah. Se ele pode explicar mais um pouco sobre essa ideia, como é que nós podemos, um leigo, uma pessoa mais leiga, se ele poderia dar algumas dicas para a gente compreender como esse universo é construído a partir do dodecaedro. Está fechado o seu Barend? microfone. Barend, please unmute. Can you give some advices how we can imagine that, how it is built on a dodecahedral? Can you, for somebody who knows just a little bit of mathematics, how can you explain it? Well, in the slide about the subject, you saw a picture of CNN News, and you saw the shape of a soccer football. And obviously, this leather ball is made based on a dodecahedron or regular pentagons made in a three-dimensional way, so that you can refer to this shape. Everybody in Brazil is enthusiastic about soccer, I think. So that ball, if you look at it in more detail, will give you an explanation how about a dodecahedron looks like. And yeah, when you think about it, how this would look as, let's say, the shape of the body of a
gigantic cosmic mind behind it, then obviously it is not completely like a sphere, so a completely round three-dimensional shape, but it has a little bit of these flat shapes with these pentagon faces. And I think that is as far as you can try to imagine it. And in my text, I referred to this statement of Plato that he refers to, that this is the shape that the embodiment of this universe has. And this quotation is quoted by Madame Blavatsky in one of her works. I think I got it from her Theosophical Glossary, or it is in The Secret Doctrine. But anyway, Blavatsky refers to this statement done by Plato. May I, Henk, yeah? but perhaps first translate? Let me translate it first, because yeah. Well, Joop está referendo na imagem que ele deu na palestra no PowerPoint do CNN, onde você viu uma bola de futebol, aquela bola de couro, né? Ele é o Dodecadreon, 3 dimensions, né? E a forma daquela bola que todo mundo pode imaginar, especialmente num país como o Brasil, que gosta muito de futebol, aliás, a Holanda também gosta muito de futebol. Então, você tem a forma do universo. As faces daquela forma, você pode imaginar que o universo tem aquela mesma formas, quando a mente cósmica se encarna, encarna não é a palavra certa, não, porque não tem corpo de carne, mas quando toma uma forma, um corpo, ele tem o corpo num esfero que parece que tem a mesma linhas, a mesma ideia, a mesma forma que aquela bola. Isso foi que Platão diz também, quando Platão fala isso, Blavatsky citou Platão, eu não tenho certeza que é do Doutrina Secreta ou outra obra de Blavatsky, mas então Blavatsky também diz que confirma que o que Platão diz é interessante, que a ciência hoje em dia também diz que o universo tem a mesma forma que aquela futebol. Então, você tem aquela imagem de futebol, aí você vê o cosmos. Isso. Agora, Henk, you're going to say something? Perhaps a little addition is the dodecahedron has 12 sides, isn't it? 12 faces. Yeah. Well, look in the Secret Doctrine to the significance of the digit, getal. Yeah. 12. 12, yeah. And I may say that a hint of Gottfried de Perrucker, and is that, of course, you must read it, what he said, what he explained much more in length. But his hint was, when you think about a human being as 7-fold, 7 principles, you know all probably. In a certain way, the solar cosmos is 10-fold. And the great universe is 12-fold. So that was also a hint of Gottfried de Perrucker for much more study. Yeah. Okay. If you like, we can look up where he explains it. Henk aumenta o que eu disse. Ele diz que eu nunca sei pronunciar essas palavras. A quadro que tem 12 faces, né? Dodecaedro. Dodecaedro tem 12 faces.
Então, Blavatsky diz em A Doutrina Secreta que o número 12 é muito, muito importante. Agora, nós todos sabemos que um ser humano tem 7 aspectos. Agora, de Brucker diz que o nosso sistema solar tem 10 aspectos. E o grande universo tem 12 aspectos. Então, isso dá uma correspondência também com aquelas 12 faces. Ah, ok. Então, aquela frase foi escrita ali, né? Está realmente no glossário Está no filosófico, glossário. não Yeah. é? Eu It's in the poderia glossary, acrescentar Yeah. alguma coisa em relação a isso para quem quiser pesquisar. Eu estou trazendo um livro para português que é Fragments of Faith Forgotten, de Mead. É um livro gnóstico. E ele tem um capítulo lá em que ele fala sobre essas formas geométricas, ele fala sobre o dodecaedro, né? E lá ele tem uma explicação muito legal. Eu não teria agora como mostrar isso para vocês, mas eu dou a dica de que quem tiver, melhor ainda para quem fala em inglês, porque o livro original é em inglês, então vai ter lá falando sobre o dodecaedro. É muito interessante a descrição que ele faz, como se fossem bolas que tivessem se juntando uma à outra, né, no universo, uma bem coladinha à outra, então, de uma forma tal que uma interfere na dimensão da outra, fazendo com que o contato de uma com a outra formasse essa forma de 12 fases. É interessante a explicação dele lá. Então, fica aí a dica para vocês. Shiro said that he's busy with translating a book from Mead, George Mead, one of the students of HPB, Fragments of a Faith Forgotten, which is mostly about the Gnostics. But there was one chapter, he said, that Shiro says, that is talking about those forms and also the interactions between those different forms. So if you want to study it in relation with the book of Gordon Plummer, that will be very interesting and very inspiring. So you have a lot to do. Thank you. Fragments of a Forgotten Faith. Fragments of a Forgotten Faith. Yeah. Margarete gostaria de falar, Margarete? Margarete, would you like to talk something? Please, por favor. Bom, peço desculpas porque eu não consegui. Bom, meu vídeo não está aparecendo, né? Eu não consegui o início da palestra, né? Sim, sim. Gostaria de ter acesso a essa palestra, porque assim o meu inglês, né, é ruim, tá? Deu para entender algumas coisas, né? Eu compreendi algumas coisas, mas tem a parte dos sólidos de Platão e a parte da Blavatsky que me interessa muito, e até adquiri o livro depois. Essa parte de geometria sagrada me interessa muito. Sim, sim. E tem um software, a parte de planificação, chamado Poly, que dá para ter uma visão geométrica do decaedro e, inclusive, de muitos sólidos. Só que a parte teosófica, a parte eu preciso aprender. Eu conheço alguma coisa. Certo. Então, gratidão, gostei muito desse trabalho. Tá? Thank you very much. Ok, Margarete. A palestra vai ser disponibilizada depois pela loja Florianópolis, tá? Pelo YouTube. Barend, você gostaria de dar um resumo? She gives more a comment than a question. She thought it is very, very interesting, but it's also very difficult. But Fernando already said that this session, so also the feature of Henk and Joop will be put on
on YouTube. So everybody who wants to look at once more, and I can imagine it, that you want to look at for a second time, especially for the Portuguese bit, you have to read the translation. At the same time, in the PowerPoint, you see something. So sometimes, although the two speakers are very spoke very slowly, as sometimes it goes very fast, but it doesn't matter because you can a second or a third or a fourth time look at it on YouTube channel. So that was a comment, and that's the answer for Margaret, that you can look at for the second or third time if you want. Ok. Sim. Mais algum comentário? Eu estou pesquisando aqui sobre o dodecaedro, enquanto a gente está conversando. Eu vi que no livro do Subahal, né, o Esoteric Writings, como é que é o nome dele? O original era Esoteric Writings of Subahal, né, no artigo Os 12 Signos do Zodíaco, ele também fala sobre isso. Ele está dizendo aqui que o dodecaedro é um modelo geométrico imitado pelo demiurgo ao construir o universo material. Oh, que legal. Subahal is saying that the dodecahedron is a geometric model copied by the demiurgo when constructing the material, the universe. Let me see. Constructing the material universe. Very good. Eu posso intervir? Gostaria de fazer uma pergunta, pode ser? Pois não, Clara? Pode Muito fazer. obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de saber, ou pelo menos de procurar entender se esta associação do dodecaedro, também não sei pronunciar assim muito bem, geralmente é associada às 12 hierarquias, portanto, geralmente, e há muitos autores teosóficos que a apresentam como uma simbologia referente, tal como disse o Marcelo e o Subahal, associada às hierarquias que estão confinadas ou que estão associadas também ao começo, à origem, digamos, de cada Manvantara. Não sei, há também essa interpretação, gostaria de saber se os palestrantes concordam. Muito obrigada, sim. Obrigado, Clara. Barend, por favor. Eu, para ser honesto, não compreendi muito bem a pergunta. Digamos, esta associação do número 12 geralmente aparece como símbolo, um símbolo ou referido às 12 hierarquias no nosso sistema solar. Estão geralmente, ou são referidas em muitos livros teosóficos como os criadores, o demiurgo do nosso sistema solar. E, portanto, esse número 12 geralmente é um símbolo que tem por trás esse trabalho conectado com as 12 hierarquias, 7 mais ligados a nós e 5 mais abrangentes. Não sei se agora me fiz entender. Okay. Well, it's not a very easy question, but can you say something, Joop or Henk, if there is any relation between the number 12 and 10, but especially 12, and the hierarchies, the 12 hierarchies of the builders. Yeah. Hierarchy of what? Of?
of the builders of the universe, the Of the constructors. builders. Ah, Yes. Mhm. the 12 hierarchies. I'm at the moment I'm not so much aware of that relation. Henk, do you know something about that? No. Não. Clara, Sorry. a sua pergunta foi clara, mas a resposta foi obscura. Eles não sabem. Maybe it is, but we don't know. That was the answer. Mas o próprio I cannot Subarral, repeat. The best answer is, of course, there is a relation. But I Yeah. don't know. I don't know what. Yeah, we don't know. Clara, Which? eu acho que tem uma relação, porque tudo está Relacionado. relacionado um com o outro. Agora, Uau. nós, pelo menos eu e Joop e Henk, não podemos falar qual é exatamente a relação. Mas deve ter uma relação, sem dúvida. Sem o dúvida. próprio Subarral deixa isso subentendido, né? No artigo que o Marcelo Luz mencionou. Pois é, eu estou lendo aqui, eu acho que tem a resposta aqui, olha só. O universo visível é o Stula Charira. Os antigos filósofos sustentavam que, como um substrato para esse universo visível, há outro universo. Talvez possamos chamá-lo de universo da luz astral. O real universo do númeno, a alma, por assim dizer, desse universo visível. É sutilmente aludido em certas passagens dos Vedas e das Upanishads que esse universo oculto de luz astral pode ser representado por um icosaedro. A conexão entre o icosaedro e o dodecaedro é bem particular e interessante, embora as figuras pareçam ser bem diferentes uma da outra. A conexão pode ser entendida pela construção geométrica descrita abaixo. Desenhe uma esfera em volta de um icosaedro. Trace as perpendiculares a partir do centro da esfera sobre suas faces até encontrar a superfície da esfera. Então, se os pontos de interseção forem ligados, um dodecaedro será formado dentro da esfera. Por um processo similar, um icosaedro pode ser construído a partir de um dodecaedro. A figura construída como descrito acima representará o universo da matéria e o universo da luz astral como eles realmente existem. Sim, mas você acha que tem uma conexão aí com os construtores, com as hierarquias, Marcelo? Como é que é feito, né? Parece que parte de um sólido mais simples e projetando as linhas numa esfera, daria os 12, né? Então, é isso que eu entendi aqui, mas tem que ter muita visão espacial aí para ver isso, né, Jair? Traduz em inglês só um pouquinho, Marcelo. Só esse final, Marcelo. Só o final, acho que... Yeah, I read the book from the article, The 12 Signs of Zodiac, from Subarral in Portuguese. And I think he's explaining that with more simple solid, if we put this solid inside a sphere and project the lines, it will give the 12, the dodecahedral, beginning with the solid, the icosahedral. I think it's less than 12. No? I don't know. Yeah, it's 20 places. Well, then the 20 is inside the 12. I think is this, and with projecting the perpendicular lines from the center of the sphere. I can't imagine exactly what he's explaining here, but I think the figures that Jairo did can maybe help us. Here you can see actually, and that is also the references Jairo has given from the internet. Yes, You see I think he's explaining. Different shapes follow you can construct the other shape, or they are duals as they are called. So the icosahedron and the dodecahedron can be easily constructed from each other in an endless series.
So that indeed is true, but you can find that on the internet easily, and Gordon Plummer also describes it. But of course, Subaru in his article on the 12 signs of the zodiac, apart from saying something about these regular polyhedrons, especially describes the background of the names of the signs of the zodiac, and it is really, let's say, it is not a very easy article because he's trying to explain that if you look at the names of the signs of the zodiac in various languages, then actually, if you fully understand it, you gain a far deeper insight about the evolution of life on Earth. That is his point he is making. And yeah, it's a really profound article, and I cannot tell that I fully understand it. I once got the question when I gave a lecture on theosophy and astrology, about what is the explanation for the chosen names of these zodiacal signs. And then I started reading this article again, and I said it is very deep going because he's referring to the etymological meaning of the names and what is behind it, and there is a lot behind it. That is what I remember now. It's deep going. Maybe Barend, you explain? Job, duas coisas. Primeiro, ele referendo ao fato que uma forma pode facilmente construído a partir do outro, infinitamente. Depois ele fala sobre o artigo de Subaru, da 12 signos do zodíaco. Signos do zodíaco, Subaru diz naquele artigo que é muito, muito difícil. If you vai estudando os nomes dos signos nas línguas, nas diferentes línguas, você vai ter entendimento melhor sobre a vida na Terra. E eu disse que não entende tudo não daquele artigo, mas para tentar meditar sobre nomes diferentes nas línguas diferentes, você pode se estudar muito, de repente entender mais sobre aqueles 12 signos do zodiaco, mas é difícil. O Barend poderia sintetizar, né? Você perguntar a eles esse livro com a outra frase do Platão: Deus geometriza. Se isso é a síntese de todas essas ideias que o Gordon está expondo no livro, Deus geometriza. Por que Deus fez assim, né? God geometrizes. Geometrizes, yeah. And maybe that's the summary of the whole that we were talking about this night, and about the book. And Por que Deus, que eles acham assim? Por que vamos chamar assim, but né? why does Deus geometrize? That's the question Fernando asked. Why? Yeah. Well, I think there is, I could think of some way of an answer on that question. Why? Because if you look back to the presentation that Henk and I gave, we touched upon the subject of that harmony as expressed by the Pythagoreans was expressed in the mathematical way as an even
a numerical way of bridging of opposites. So if you look at the, let's say, the construction or the hierarchy of the whole cosmos, then if it is based on this one set of geometrical or mathematical patterns, what you obtain then is a universe that is in harmony, in the sense that every element of the universe, and of course we are speaking of a living universe, is in relation to the parts around it in harmony. And the pictures I showed of, for instance, the arm and the length of a hand compared to the underarm, they are in harmony because they have this golden ratio in this physical sense. So yes, I think you can see at various levels that the way the universe manifests is based on the principles of harmony that can be seen on the basis of the mathematical patterns that we can recognize at various levels of the universe. Thank you, Job. Well, Job diz que a resposta na pergunta por que Deus chama atrás, ele diz porque, como ele foi dito na palestra, harmony é ponte entre os dois contrários, yeah? The opposites. E baseado naquela estrutura matemática, quer dizer que cada elemento no universo que é vivo, né, está em relação com outro elemento. Então, a harmonia no universo é baseado no fato que tudo está interconectado. E os princípios da harmonia, como ele deu uns exemplos na palestra, se vê em qualquer parte da natureza. Se vê a mesma padrões universais. Deu exemplo na árvore, no reino Fibonacci, animal, todas aquelas coisas, porque tem uma harmonia, e a harmonia é feita pelo fato que tudo está interconectado, né? Isto é o fato porque Deus geometriza. Isso aí. Geometriza. Muito bom. Pois não, Henk? Henk queria dizer. Henk? Yes. I had to think also about this. It was a very good question about what is the origin of these patterns. And then I also thought you can also ask what is the origin of all the disharmony we see around us. And then we come to a just as important question. And I think then we come to the free will. The free will is so fundamental in each entity. And we know how the human beings are still trying to learn their own responsibility. And free will plays an enormous role in what you say that, I might say sometimes I see an orchestra, when an orchestra is doing well, you have a beautiful concert. And without knowing, it is mathematics. Yeah? They are busy with mathematics, but they do not
But when each instrument goes its own selfish way, now then you have a completely other sound. So that was, I think, another aspect. O Henk deu outro aspecto do problema tudo. Ele diz, bom, você pode dizer que a fonte dos padrões regulares é a harmonia no universo, mas você também pode perguntar de onde vem, o que é a origem de desarmonia no mundo. Aí ele diz que o livre-arbítrio, né, é muito importante, porque a gente pode seguir a ordem do universo, seguir os padrões do universo, isso quer dizer harmonia, mas também nós temos o livre-arbítrio, também podemos não seguir essa harmonia. Ele dá um exemplo de uma orquestra, né? A orquestra pode dar um concerto muito bonito, sem saber, esse concerto é matemática. Mas se os instrumentalistas na orquestra egoístamente fazer a própria canção em vez de se cooperar com o resto da orquestra, aí o som é totalmente diferente. Entendeu? Então, isso quer dizer que, isso, claro, não foi na palestra, mas é muito importante o livre-arbítrio, especialmente do ser humano, que pode seguir ou não seguir a harmonia. A harmonia quer dizer altruísmo. A harmonia quer dizer fraternidade. E se não seguir essa harmonia, aí você tem um mundo de hoje em dia, né? Exato. Bom, eu pensei também no tema do ITC deste ano, the theme of the ITC of this year, Man Know Thyself, né? O homem conhece a ti mesmo. What is man? O que é o homem? Né? E conhece-te e conhecerás o universo. Né? If you know yourself, you can know the universe. Acho que é uma correlação muito boa também, né? Que pode se fazer entre o micro e o macro. A good correlation between the micro and the micro and how do you say that in English? This in English. Microcosmos and the macrocosmos. Macrocosmos. The relations between the micro and the macrocosmos. Yes. Podemos terminar? Podemos. Dar uma palavrinha rápida em relação a esse assunto. Pois não, Jair. Eu entendo que o universo, o cosmos, ele todo é padrões. E esses padrões são linhas estruturais. Os padrões são linhas estruturais que são de luz. Eles formam como uma teia de aranha um universo. Que chama web, né? É a web do universo. Então, essa estrutura é o padrão por trás das realidades que se plasmam, que são cristalizadas, né? E as formas de se cristalizar, elas seguem esse padrão e vocês vão ver no livro, para quem comprá-lo, vai ver que as estruturas das linhas que Plummer fez liga exatamente um ponto ao outro de forma tal que as figuras geométricas estão todas interlaçadas e interligadas nessa estrutura que é a web do universo. E eu diria, só para concluir, que no cosmos, o que é caótico para nós é porque não conseguimos perceber o padrão que está por trás da realidade. Porque quando a gente consegue perceber o padrão, a gente vai ver que existe uma ordem cósmica que nunca deixou de existir. A ordem cósmica sempre está presente, então ela nunca vai deixar de existir. Não perceber essa ordem cósmica é exatamente o caos para a gente. O caos é a não percepção dessa ordem cósmica. Mas a ordem cósmica, ela sempre existe. Ela está lá existindo. Então, não seguir os padrões. O Dharma da gente é seguir um determinado nível de padrão. Se a gente foge daquele padrão, a gente entra num processo caótico. Esse caos entra em outro nível de padrão. Mas isso não quer dizer que não exista um padrão. Tudo tem padrão. Então é isso. Fechando.
Eu entendo. o Charu, a last thought, he said, behind all those forms, you can recognize what the real pattern in the universe, which is a web of unity, and all the other patterns are in a way crystallizations of that web that's on the background of everything. And that's more or less in addition what Henk said, if we are in that web and we don't see, we don't follow the real structure and we go our own way, then we make an other pattern, but that pattern is opposite to the background pattern, which is that great web. And then we see chaos and we see disorder, but we see it because we don't recognize the web which is behind everything. And I think that's very, very important, because that is the unity in life. We always said that, unity is on the background of everything. And we have to try to learn to see that background and, to rise above the chaos. Uhum. Muito bom. Eu me lembrei, a partir da fala do Jairo, de uma frase de HPB, que ela fala assim: um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Né? A chaos to the senses and a cosmos to the reason. Tá certo, Barry? Tá certo? É isso. Yes. Certo. Ok. Bom, muito obrigado a todos. Foi uma alegria muito grande estar com vocês, né? Pessoas de diferentes lugares do mundo, nessa unidade da teosofia, da teosofia, não é? Esse livro que nos uniu também, e isso é maravilhoso. Acho que essa é a teia, né? Que nos une e forma essa figura geométrica bonita que está aqui, né? E nos conectando em vários lugares do mundo. E vamos colocar então as palestras dos dois irmãos no YouTube, e assim que fizermos isso, nós passaremos para o Barend, que vai disponibilizar para esses irmãos. Ok, Barend? Okay. I don't think I need to translate this. Ah, não? Okay. They all know what you said. Okay. The language of the heart. Everybody. It's just two words. Universal Joe brotherhood. and Henk. Wherever you live, it's universal brotherhood. Yeah. Okay. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much.